ela constrange quem está ouvindo. Toda pessoa que é exortada e se estiver na prática do pecado, ela se sente constrangida pela palavra. Mas esse constrangimento é necessário. Esse constrangimento é de extrema importância, porque esse constrangimento leva ao arrependimento. E o arrependimento é fundamental, porque o arrependimento leva à confissão. E a confissão é de extrema importância, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Então, qual é a artimanha do diabo? A artimanha do diabo é: não confesse, não seja repreendido, não se sinta constrangido, não arrependa e não confesse, porque se você não é constrangido, você não arrepende. Se você não arrepende, você não confessa. Se você não confessa, você está na igreja, mas não sobe com a igreja. Você prega para a igreja, mas não sobe com a igreja. Você canta para a igreja, mas não sobe com a igreja. Você rege na igreja, mas não sobe com a igreja. Você coopera na igreja, mas não sobe com a igreja. Você varre a igreja, mas não sobe com a igreja. Você auxilia, você ajuda, mas você não sobe, porque o pecado está te cominando. Porque verdadeiramente aquele que está na prática do pecado e que não confessa o mesmo, e que não produz fruto de arrependimento, é comparado a um sepulcro calhado. Tem aparência de que vai, mas não vai. Tem aparência de que sobe, mas não sobe. Tem aparência de que adora, mas não adora. E esta é a realidade. O diabo está tirando dos púlpitos, mediante uma palavra de autoajuda, a palavra exortativa. Porque sem a palavra exortativa, o noivo dorme com a noiva e toma ceia. O namorado pega e dorme com a namorada e toma ceia. Alguém adultera e toma ceia. E tomar ceia, cantar, pregar, pular, relampear, não é garantia de que vai subir no arrebatamento no grande dia do Senhor. Por isso que precisamos ser exortados. É por isso que o apóstolo Paulo disse: exortai-vos uns aos outros. É por isso que precisamos ser o tempo todo corrigidos pela palavra. É melhor ser corrigido aqui que não morar na eternidade. É melhor ser exortado de que perder os céus, que deixar de entrar na glória. Você e eu não precisamos ser paparicados, bajulados. Nós não precisamos ser idolatrados. Nós não fomos feitos para ser posto em um pedestal e ser reverenciados. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados mediante a exposição da palavra. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados mediante a exposição da palavra. Feche os seus olhos e preste atenção no que eu vou dizer rapidamente. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados mediante a exposição da palavra. E a palavra, ela é forte. A palavra, ela é espada, oh glória. A palavra, ela é escudo. A palavra, ela é marreta. A palavra, ela é fogo, oh glória. A palavra, ela é vara, oh glória. A palavra, ela é cajado, oh glória. A palavra, ela é pão, ela é água, oh glória. Aleluia. Mas a palavra também, ela é vara que corrige, que açoita e que nos dá a revelação de que é necessário andarmos em santidade na presença do Senhor. Depois que Jesus falou a respeito dos eventos que hão de ocorrer antes do arrebatamento da igreja, a respeito dos sinais na terra, dos sinais em meio à sociedade, no capítulo número 25, do verso 1, Jesus vai falar em parábola da seguinte maneira: então o reino dos céus. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para nós, no verso 1 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que então o reino dos céus. Então existe um reino nos céus. Nós precisamos ter essa consciência de que existe um reino nos céus. Existe uma estrutura real
preparada por Deus. Vem comigo, por favor. Existe uma estrutura real preparada por Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Existe uma estrutura real preparada por Deus, e ninguém entra na presença do rei triste, ninguém entra na presença do rei cabisbaixo, ninguém entra na presença do rei de qualquer maneira. A presença do rei tem que ser reverenciada, a presença do rei tem que ser assistida pelo sujeito via alegria, via felicidade. Se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, o sistema é monárquico. Se existe um sistema monárquico, existe uma estrutura real reservada, aguardada para os súditos, para aqueles que fazem a vontade do rei, para aqueles que acreditam no sustento, na provisão, na autoridade daquele que construiu o reino. Verso de número 1 do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Então o reino dos céus, glória. Então quando você olhar para cima, glória, você precisa criar em você uma expectativa que atrás das nuvens existe um reino preparado, existe uma cidade estruturada. Nós precisamos olhar para cima e acreditar que existe uma pátria guardada, uma cidade que será inaugurada, uma cidade que será povoada, e desta cidade tem um trono, e o rei está sentado no trono, e a glória do rei lumeia a cidade, e os seus súditos, aqueles que sujeitaram, glória, os seus requisitos na terra, entrarão nesse reino e andarão à luz daquele que reina para todo sempre na eternidade. Verso de número 1 do capítulo 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando se fala de 10 virgens aqui, fala de pureza, se fala de inocência. A igreja que será arrebatada é uma igreja que tem pureza, é uma igreja inocente, não é uma igreja maliciosa, cheia de maldade. É uma noiva pura, santa, glória, uma noiva imaculada. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, tomar aqui não é no sentido de ingerir, tomar aqui é no sentido de pegar, segurar, fazer posse de lâmpada. Lâmpada aqui é objeto que produz claridade, que lumeia. Então se subentende que se as virgens estão carregando lâmpadas, elas estão andando no escuro, elas estão andando no escuro. Então este mundo é um mundo de trevas. Lâmpada é um objeto que se usa para iluminar ou para clarear, e se a lâmpada é usada para clarear, ela vai me dar acessibilidade. Quando eu estou com a lâmpada acesa, eu estou dissipando as trevas, para que eu possa ter segurança ao me movimentar, locomover. Você acende o farol para você enxergar o caminho, você acende a lanterna para você enxergar a vereda, o caminho, o percurso que você vai fazer para alcançar a sua meta, para atingir o seu objetivo, para chegar no lugar determinado na tua alma. Então a igreja, ela anda com a lâmpada acesa nesse mundo de trevas, com o objetivo de alcançar a nova Jerusalém. A lâmpada dissipa as trevas. As trevas é o pecado que de perto nos rodeia, mas esse pecado, ele é dissipado, ele é cortado mediante a lâmpada acesa. E essa lâmpada nos dá acessibilidade, nos faz caminhar nessa terra, tentando chegar, ou lutando para chegar na nova Jerusalém, no nosso objetivo final, que é até os céus. Porque